Depois de uma discussão acalorada, meu filho me deixou em um ponto de ônibus sem um centavo no bolso. Um cavalheiro cego sussurrou para mim: "Finja que é minha esposa. Meu motorista está chegando. Seu filho vai se arrepender de tê-la deixado aqui." O sol da tarde batia impiedosamente enquanto eu observava o carro de Rui desaparecer na curva. O ranger dos pneus no asfalto foi a pontuação final da nossa discussão. Aos 67 anos, nunca imaginei que estaria abandonada em um ponto de ônibus, com meu próprio filho partindo com raiva. "Não sou criança, Rui", eu disse a ele, minha voz tremendo apesar dos meus esforços para manter a calma. "Não preciso que você organize minha vida como se eu fosse incompetente." A resposta dele foi previsivelmente desdenhosa. "Mãe, você está sendo irracional. Aquele asilo é perfeito. Tem atividades, equipe médica, tudo o que você precisa. Tudo." "Exceto minha independência", eu rebati. Foi quando ele encostou o carro abruptamente. "Ótimo. Se você é tão independente assim, dê um jeito de ir para casa sozinha. Talvez isso a faça perceber que precisa de ajuda." Só depois que o carro dele desapareceu é que eu percebi minha situação. Minha bolsa, com minha carteira e meu passe, havia ficado na bancada da cozinha, onde a deixei na nossa pressa de sair. O celular, que peguei de última hora, mostrava apenas 3% de bateria. Senti uma onda de humilhação subir as minhas faces enquanto eu permanecia ali parada. Uma mulher da minha idade, sem como voltar para casa. Viúva há 5 anos, professora de português e literatura por 30 anos, e agora reduzida a isso, deixada para trás pelo meu único filho que não conseguia compreender que viver naquela prisão asséptica de um asilo me mataria mais rápido do que qualquer doença física. O banco do ponto de ônibus oferecia pouco conforto ao meu quadril, com artrose enquanto eu ponderava minhas opções. Eu poderia caminhar, mas meu apartamento ficava a pelo menos 6 quilômetros dali. Eu poderia pedir um telefone emprestado a um estranho, mas teria que engolir um orgulho considerável. E para quem eu ligaria? As poucas amigas da minha idade que ainda dirigiam não veriam uma mensagem por horas, e ligar para Rui estava fora de questão. Perdida nestes pensamentos, mal notei quando alguém se sentou ao meu lado, até que uma voz masculina e culta falou calmamente: "Perdoe-me, mas não pude deixar de ouvir seu problema." Virei-me e me deparei com um homem elegante, no início dos seus 70 anos, sentado ao meu lado. Óculos escuros cobriam seus olhos, e uma bengala branca descansava contra o banco. Ele estava impecavelmente vestido, naquilo que meu falecido marido chamaria de traje de gente de bem. Um terno cinza claro, feito sob medida, que parecia confortável apesar do calor do verão. "Estou bem." "Sério", eu disse automaticamente, com um embaraço colorindo minha voz. Quanto ele teria ouvido? Um leve sorriso cruzou seu rosto. "Posso ser cego, mas minha audição é excelente. Seu filho a deixou aqui sem garantir que a senhora tivesse transporte para casa. Isso me parece indelicado." Havia algo em sua avaliação direta que contornou minhas defesas. "É uma palavra para descrever a situação", admiti. Outra poderia ser cruel. Ele virou o rosto na minha direção, com a expressão séria. "Finja que é minha esposa", disse ele em tom mais baixo. "Meu motorista está chegando. Seu filho vai se arrepender de ter lá deixado assim." Pisquei os olhos, pega de surpresa pela oferta inesperada. Eu não poderia, de forma alguma. "Sou Luiz Cabral", ele continuou suavemente, estendendo a mão com uma precisão surpreendente em direção à minha. "E a senhora é?" Ana Santos, respondi automaticamente apertando sua mão. O aperto dele era quente e firme. "Bem, Ana Santos, estou lhe oferecendo uma solução digna para uma situação indigna, sem segundas intenções." Ele inclinou ligeiramente a cabeça, a menos que se sinta desconfortável em aceitar a ajuda de um velho cego. Algo em seu tom autodepreciativo me fez sorrir, apesar de tudo. "Ser cego não o torna incapaz, Sr. Cabral. Assim como ser mais velha não me torna incapaz, apesar do que meu filho acredita." Ele riu então, um som genuíno que enrugou os cantos dos olhos acima dos óculos escuros. "Toché, dona Ana. Então nos entendemos." Antes que eu pudesse responder, um carro preto elegante encostou ao passeio. O motorista, um homem distinto mais ou menos da minha idade, saiu e se aproximou de nós. "Chegou na hora certa", João, disse Luiz, recolhendo a bengala. "Hoje vamos dar carona a dona Ana até em casa." Se João achou aquilo estranho, não demonstrou. "Com certeza", senhor respondeu com um leve aceno na minha direção.
Minha senhora, enquanto João ajudava Luís a entrar no carro com eficiência praticada, eu hesitei. Tinha passado a vida sendo cautelosa, sensata. Entrar em carros com estranhos, mesmo cavalheiros cegos e elegantes com motoristas, não era algo que Ana Santos fazia. E, no entanto, quando meu celular finalmente morreu com um bip triste no bolso, dei por mim tomando uma decisão que parecia um salto no escuro. Obrigada, eu disse, permitindo que João me abrisse a porta traseira. O interior do carro estava fresco e cheirava a couro e a uma colônia sutil. Onde temos o prazer de levar L.A., dona Ana? Perguntou Luís enquanto João ligava o motor. Dei meu endereço no bairro modesto, mas digno, para onde me mudei depois de vender a casa de família após a morte de Pedro. Na verdade, disse Luís após um momento de consideração. Espero que me permita oferecer-lhe um chá primeiro. Minha casa é perto. E depois de uma tarde tão agitada, talvez aprecie um momento para se recompor antes de voltar para casa. A resposta correta teria sido recusar educadamente. Em vez disso, dei por mim considerando o que me esperava no meu apartamento, cômodos vazios e o eco persistente da voz frustrada de Rui. O peso da humilhação do dia me oprimia. Um chá seria adorável, ouvi-me dizer. Enquanto dirigíamos por bairros cada vez mais nobres, estudei Luís Cabral com mais atenção. O cabelo prateado estava cortado com maestria, as mãos cuidadas mais fortes. A cegueira parecia ter feito pouco para diminuir sua postura confiante. Havia algo quase teatral na precisão de seus movimentos, na forma como virava a cabeça quando eu falava, como suas expressões correspondiam perfeitamente ao meu tom. Se está pensando, se cometeu um erro terrível ao aceitar carona de um estranho, disse ele de repente, como se me lesse os pensamentos, asseguro-lhe que João tem um registro de condução impecável. E eu sou velho e respeitável demais para ser perigoso. Dei por mim rindo baixinho. Na verdade, eu estava pensando que o senhor parece notavelmente bem adaptado para alguém que não vê. Ah, respondeu ele com um pequeno sorriso. Bem, ou nos adaptamos, ou nos tornamos amargos. Eu escolhi a primeira opção. Quando o carro finalmente passou por um portão ornamentado e subiu uma calçada curva, não consegui conter um suspiro. A casa de Luís Cabral era nada menos que um palacete. Um edifício deslumbrante, de arquitetura clássica portuguesa, com jardins perfeitamente cuidados estendendo-se em todas as direções. Bem-vinda à minha humilde morada, disse Luís com uma ponta de ironia na voz. Espero que goste de Earl Grey. A grandiosidade da humilde morada de Luís Cabral me deixou momentaneamente sem palavras, enquanto João nos ajudava a sair do carro. O palacete erguia-se em 3 andares, com a fachada simétrica adornada por janelas amplas que captavam o sol do fim da tarde. Canteiros de flores desabrochavam em padrões de cor cuidadosamente orquestrados, e em algum lugar ao longe, ouvia o suave chapinhar de uma fonte. Seu silêncio sugere que está admirando a vista, ou reconsiderando a sensatez de tomar chá, com um estranho, comentou Luís, enquanto nos aproximávamos da entrada principal. É um pouco avassalador, admiti. Não mencionou que vivia em um palácio. Os lábios dele curvaram-se para cima. Dificilmente um palácio, embora suponha que seja bastante grande para uma só pessoa e uma pequena equipe. A família o possui há gerações e encontro conforto em ambientes familiares, especialmente desde que perdi a visão. Enquanto João abria a maciça porta da frente, reparei em algo curioso. Apesar da aparente cegueira de Luís, não havia adaptações óbvias para uma pessoa com deficiência visual, nada de caminhos texturizados, nada de portas especialmente marcadas. Tudo era simplesmente belo, concebido para a apreciação de quem vê. A casa não parece particularmente adaptada para... Hesitei. Para um cego, completou Luís por mim. Prefiro a beleza estética à praticidade. Memorizei cada centímetro deste lugar. 15 anos sem visão nos ensinam a mapear espaços com bastante eficiência. Entramos em um vestíbulo com tetos altos e uma grande escadaria que se curvava para cima como algo saído de um filme clássico. Um lustre de cristal pendia no alto, lançando prismas de arco, íris sobre o chão de mármore. Tomaremos o chá no jardim de inverno, disse Luís a João. E talvez algumas daquelas bolachas de limão que a senhora Shen fez ontem. Muito bem, senhor, respondeu João antes de desaparecer por um corredor. Luís ofereceu-me o braço com uma precisão surpreendente. Vamos? O jardim de inverno oferece uma vista agradável dos terrenos a leste. Ou assim me dizem.
Hesitei antes de aceitar o braço dele, impressionada novamente com o quão confiante ele parecia para alguém que não via. Enquanto caminhávamos pela casa, reparei em detalhes sutis. A forma como ele ocasionalmente roçava os dedos ao longo de certas superfícies, como contava passos baixinho entre os cômodos. O jardim de inverno revelou-se um conservatório banhado pelo sol, com janelas do chão ao teto com vista para os terrenos imaculadamente ajardinados. Mobiliário de vime confortável, com almofadas macias, criava várias áreas de estar entre grandes vasos de plantas. O efeito era simultaneamente grandioso e íntimo. Riqueza exibida sem ostentação. Por favor, ponha-se à vontade, disse Luiz, gesticulando para um conjunto de sofás perto das janelas. Ele acomodou-se em uma cadeira adjacente com facilidade praticada, colocando a bengala cuidadosamente ao seu lado. Vive aqui há muito tempo? Perguntei, tentando conciliar esta casa palaciana com o homem à minha frente. Toda a minha vida, com alguns intervalos fora para estudar e tratar de negócios, respondeu ele. Embora tenha fechado partes da casa desde que perdi a visão, não vale a pena manter quartos que nunca voltarei a ver. Havia uma melancolia no tom dele que me tocou inesperadamente. Eu me mudei para uma casa menor, depois que meu marido morreu, ofereci. Nossa casa de família parecia vazia demais só comigo lá dentro. Pedro, não era? O nome do seu marido? Pisquei os olhos, surpresa. Sim, mas não me lembro de mencionar. Está usando uma aliança de casamento, mas referiu-se a si mesma como tendo sido professora por 30 anos e não mencionou um marido no presente, apenas um filho. Fiz um palpite educado, explicou Luiz suavemente. Foi um casamento longo? 42 anos, respondi. Namorados do ensino médio, se consegue acreditar em um clichê desses. Ele era engenheiro. Um ataque cardíaco o levou a 5 anos. Minhas condolências. Uma perda significativa. João retornou com um serviço de chá que teria impressionado a realeza. Porcelana delicada, peças de prata e uma variedade de pequenos sanduíches e bolachas dispostos em pratos de andares. Deseja mais alguma coisa, senhor? Perguntou João depois de colocar tudo à nossa frente. Não. Obrigado, João. Nós nos viramos. Luiz esperou até João sair antes de falar novamente. Ora então, Ana Santos, antiga professora. Literatura. Eu adivinharia pelos seus padrões de discurso. Viúva. Mãe de pelo menos um filho controlador. Diga-me por que ele a deixou apeada hoje. Minha mão congelou a meio caminho da xícara de chá. Como é que... Os professores têm uma forma particular de se expressar. Vocabulário preciso, frases completas, mesmo em conversas casuais. Mencionou ser mais velha, mas não incapaz, sugerindo a aposentadoria. O resto ouvi no ponto de ônibus. O sorriso dele era gentil. Posso ser cego, mas estou longe de ser desatento. Enquanto ele servia o chá com uma destreza surpreendente, dei por mim contando a Luiz sobre a campanha cada vez mais insistente de Rui para me mudar para um asilo. Como ele havia organizado a visita de hoje sem me consultar, apresentando-a como um fato consumado, a discussão que havia escalado no carro depois, culminando na minha exigência impulsiva para sair. Estava afirmando sua independência, assentiu Luiz, e ele respondeu tentando provar sua dependência. Exatamente. A validação daquele estranho foi inesperadamente poderosa. Rui não vê a ironia. Afirma que eu não consigo me virar sozinha. Depois me abandona sem transporte para me dar uma lição sobre precisar de ajuda. Os filhos muitas vezes têm dificuldade em ver os pais como seres autônomos, observou Luiz, bebendo seu chá. Minha filha Inês passou por uma fase semelhante depois que minha visão se deteriorou. Queria gerenciar tudo. Meus cuidados médicos, meus interesses comerciais, minha rotina diária. Levou tempo até ela compreender que a cegueira não tinha diminuído minha competência. O chá estava perfeitamente feito, os sanduíches delicados e saborosos. Enquanto continuávamos a conversar, dei por mim relaxando de uma forma que não fazia há meses. Luiz era um ouvinte atento e um conversador ponderado, estabelecendo conexões entre minhas experiências a ensinar adolescentes e sua navegação no mundo dos negócios. Fundei uma empresa de tecnologia especializada em sistemas de segurança, explicou ele quando perguntei sobre sua carreira. Irônico que agora não consiga ver os próprios ecrãs que nosso software protege. Algo nessa afirmação me pareceu estranho. Mas antes que pudesse analisar melhor, a porta abriu-se e uma mulher impressionante, no início dos seus 40 anos,
Entrou. Pai. João mencionou que tinhas uma visita. Ela parou bruscamente ao me ver, com a surpresa evidente na expressão. Inês. Tempo perfeito, disse Luiz, virando a cabeça na direção dela. Esta é Ana Santos. Ana. Minha filha Inês Cabral. Inês se recuperou rapidamente, estendendo uma mão perfeitamente arranjada. Que prazer conhecê-la. O pai raramente recebe visitas hoje em dia. O tom dela era amigável, mas avaliador. O olhar percorrendo meu vestido simples e sapatos práticos com uma avaliação sutil. Reconheci o olhar de cálculo protetor. O mesmo olhar que eu lançava às tias idosas de Pedro quando elas visitavam. Seu pai me salvou de uma situação bastante embaraçosa, expliquei, relatando brevemente meu abandono no ponto de ônibus. Algo no rosto de Inês suavizou. Isso soa exatamente a algo que o pai faria. Ela olhou para o pai com uma mistura de exasperação e carinho. Sempre recolhendo vadios. Ana dificilmente é uma vadia, Luiz rebateu. É uma professora de literatura aposentada com um filho que precisa de educação de reforço sobre respeitar a autonomia da mãe. Inês riu. Um som genuíno que transformou sua postura profissional. Bem, então está em boas mãos. O pai tem opiniões fortes sobre a autonomia. Ela verificou o relógio. Não posso ficar. Reunião da administração em 30 minutos. Vai estar no jantar da fundação amanhã à noite? Não perderia por nada, respondeu Luiz. Depois que Inês saiu com um beijo rápido na face do pai, Luiz inclinou ligeiramente a cabeça. Minha filha, disse ele com uma falsa conspiração, acha que eu preciso de supervisão constante. A cegueira a deixa nervosa. Mesmo depois de todos esses anos, estudei-o cuidadosamente. Havia algo em sua postura que me incomodava. Ela parece adorável. Protetora. Mas isso é natural. De fato. Luiz pousou a xícara de chá com precisão. Agora, vamos tratar de levá-la para casa antes que seu filho envie uma equipe de buscas? João me levou para casa enquanto as sombras da tarde se alongavam pela cidade. Luiz insistiu em me acompanhar, dizendo algo sobre completar o salvamento devidamente. Sentamos lado a lado no luxuoso banco traseiro, suficientemente perto para que eu pudesse detectar o cheiro sutil da sua colônia. Algo caro e discreto, com notas de sândalo. Seu filho provavelmente estará preocupado agora, comentou Luiz, quando viramos na minha rua. Verifiquei o relógio e suspirei. Passaram 3 horas desde que me deixou. Ou está frenético, ou ainda a fumegar. Meu prédio apareceu à vista. Um complexo modesto, mas bem cuidado, onde a maioria dos residentes eram aposentados como eu. Nada como o palacete que acabáramos de deixar. Mas era o meu lar. Há um carro estacionado em frente ao seu prédio. Um sedã azul escuro. Um homem a andar de um lado para o outro, ao lado dele observou Luiz casualmente. Semicerrei os olhos através do para-brisa. É o Rui. Então congelei, virando-me para olhar bruscamente para Luiz. Como é que... O carro parou, e a mão de Luiz encontrou a minha com uma precisão infalível. Ana, importava-se de alinhar numa pequena encenação? Perguntou ele, ignorando minha pergunta inacabada. Gostaria que seu filho testemunhasse seu regresso. A compreensão surgiu lentamente. Quer que ele me veja chegando em um carro de luxo com motorista e um companheiro rico. Precisamente. O sorriso dele continha uma ponta de malícia que o fazia parecer subitamente mais jovem. Uma pequena lição sobre presunções, talvez. Eu devia ter recusado. Era infantil, na verdade. Uma vingança mesquinha. Mas pensei no tom desdenhoso de Rui, na forma como ele arrancara, deixando-me apiada, na sua certeza absoluta de que eu não conseguia me virar sem ele. O que tinha em mente? Perguntei. O plano de Luiz era simples. João abriria minha porta com deferência formal. Luiz sairia com minha ajuda, exagerando ligeiramente sua cegueira. Eu faria as apresentações, e Luiz expressaria o prazer de finalmente conhecer meu filho, talvez mencionando nossos planos para a semana seguinte. Nada explicitamente falso, assegurou Luiz. Apenas o suficiente para fazê-lo reconsiderar suas suposições sobre suas capacidades e contatos. Quando João parou atrás do carro de Rui, vi meu filho virar-se, a expressão a transitar de preocupação para confusão ao ver o veículo de luxo. Os olhos dele arregalaram-se quando João saiu para me abrir a porta com um Dona Ana formal que se ouviu claramente no ar da tarde. Saí, consciente de que Rui observava, e virei-me para ajudar Luiz como tínhamos planeado. Ele saiu com um cuidado digno,
os óculos escuros no lugar, a mão a encontrar meu braço com o toque praticado de alguém habituado a navegar no mundo sem visão. Mãe! Rui correu até nós, com o alívio e a perplexidade a lutarem nas suas feições. Tenho estado a ligar há horas. O celular morreu, informei calmamente. A bateria estava quase no fim quando me deixaste no ponto. Ele teve a decência de parecer envergonhado, os olhos a saltarem entre mim e Luiz, tentando claramente dar sentido à cena à sua frente. Rui, gostaria de te apresentar o Luiz Cabral, disse eu, com formalidade deliberada. Luiz, meu filho. Rui. Um prazer, disse Luiz, estendendo a mão na direção geral de Rui. Ouvi falar muito de si. Rui apertou-lhe a mão automaticamente, os instintos profissionais a entrarem em ação apesar da confusão. Não posso dizer o mesmo. A mãe não falou do senhor. Conhecemo-nos apenas hoje, expliquei, vendo a realização surgir nos olhos de Rui ao reparar na bengala branca e nos óculos escuros. Depois de me ver inesperadamente em um ponto de ônibus sem transporte, a implicação pairou no ar entre nós. Rui remexeu-se desconfortavelmente. O Sr. Cabral ofereceu-me gentilmente carona para casa e descobrimos um interesse mútuo em literatura portuguesa, continuei suavemente. Convidou-me para um jantar da Fundação, amanhã à noite. Jantar da Fundação? Ecoou Rui. A Fundação da Família Cabral, esclareceu Luiz. Financiamos educação artística e programas de acessibilidade. A experiência de Ana como educadora oferece uma perspectiva valiosa. Observei meu filho reavaliar a situação. Sua mente de executivo de marketing recalculava visivelmente com base nos novos dados. O carro, o motorista, a fundação, os sinais inconfundíveis de riqueza que Luiz carregava sem esforço. Isso é maravilhoso, conseguiu dizer Rui. A mãe sempre foi apaixonada pela educação. De fato, respondeu Luiz. As perspectivas dela sobre tornar a literatura acessível através das gerações são particularmente relevantes para nossas iniciativas atuais. Ele virou-se ligeiramente para mim. Até amanhã, então. João virá buscá-la às 6. Fico à espera, respondi, desempenhando meu papel com talvez demasiado prazer. A mão de Luiz encontrou a minha, levando-a brevemente aos lábios em um gesto à moda antiga que parecia perfeitamente natural vindo dele. O prazer foi todo meu, Ana. Enquanto João ajudava Luiz a voltar para o carro, Rui ficou congelado ao meu lado, processando visivelmente o que estava a testemunhar. O veículo elegante afastou-se com um ronronar silencioso, deixando-nos sozinhos no passeio. Mãe, começou Rui cuidadosamente. Quem é exatamente o Luiz Cabral? Um cavalheiro que compreendeu que minha idade não define minha competência? Respondi, tirando as chaves do bolso e dirigindo-me para a entrada do prédio. Rui seguiu-me, ainda a lutar para alinhar esta nova informação com a percepção existente de sua mãe. Como é que? Quero dizer, quando é que? Quando é que conheceste um homem rico e culto que valoriza a tua companhia e opiniões? Olhei para trás, para ele, cerca de 20 minutos depois de teres arrancado e me teres deixado apeada. Dentro do meu apartamento, Rui andava de um lado para o outro enquanto eu punha a chaleira ao lume para o chá. Um assunto muito mais simples do que o serviço no palacete de Luiz, mas reconfortante na sua familiaridade. Estava morto de preocupação, disse Rui finalmente. Quando não estavas em casa e o celular ia para o voicemail, liguei para os hospitais, mãe. Deve ter sido assustador para ti, reconheci, medindo as folhas de chá para o meu bule favorito. Quase tão assustador como ser abandonada sem transporte ou dinheiro suficiente. Ele fez uma careta. Estava com raiva. Não te devia ter deixado lá. Não, não devias, concordei. Com a voz firme, mas não indelicada. Tal como não deves tomar decisões sobre onde vou viver sem me consultares primeiro. Rui afundou-se no meu sofá, passando a mão pelo cabelo num gesto tão reminiscente do pai, que minha irritação suavizou ligeiramente. Preocupa-me que vivas sozinha, mãe. As escadas neste prédio, a distância da minha família, a tua artrose a piorar. Tudo preocupações legítimas, disse eu, levando o nosso chá para a mesa de centro, que podemos discutir como iguais, em vez de fazeres decretos sobre o que é melhor para mim, como se eu fosse uma criança. Como aquele asilo hoje. Exatamente como aquele asilo. Rui me estudou por cima da xícara de chá. Então, o Luiz Cabral. Parecia impressionante. Não consegui evitar sorrir perante a tentativa transparente de extrair informações. Ele é. E vais jantar com ele amanhã?
Com ele e a administração da fundação dele? Sim. Meu filho hesitou. Desculpa ter te deixado no ponto. Foi infantil e cruel. Sim, foi, concordei, estendendo a mão para lhe afagar a dele, mas levou a uma aventura inesperada. Talvez devêssemos ambos lembrar-nos de que ainda sou capaz de as ter. Depois que Rui saiu com múltiplos pedidos de desculpa e a promessa de discutir, e não ditar, planos futuros, sentei-me sozinha no apartamento, a reproduzir os eventos deste dia extraordinário. Um detalhe continuava a incomodar-me. O comentário de Luiz sobre o carro de Rui. Como é que um cego sabia a cor, ou que alguém andava de um lado para o outro ao lado dele? E tinham havido outros momentos. A forma como navegava na sua casa com demasiada precisão, como tinha reparado na minha aliança, os gestos perfeitamente direcionados, pequenas inconsistências que juntas formavam um padrão que eu não conseguia decifrar completamente. Enquanto me preparava para a cama, meu celular, agora carregado, tocou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Espero que nossa pequena encenação tenha dado resultados satisfatórios. Ansioso pelo jantar de amanhã. Durma bem, LC. Olhei para o ecrã, perguntando-me exatamente que tipo de homem tinha realmente conhecido hoje, e por que é que a perspectiva de o voltar a ver me enchia de uma antecipação tão inesperada. Passei a manhã seguinte distraída, com os pensamentos a regressarem repetidamente ao Luiz Cabral e às peculiares inconsistências no seu comportamento. Enquanto regava a minha modesta coleção de plantas, dei por mim a analisar a nossa interação com a mesma atenção crítica que outrora aplicava a textos literários complexos com os meus alunos. Um cego que reparou num carro azul e numa figura a andar de um lado para o outro a partir de um veículo em movimento, que serviu chá com precisão perfeita, cuja casa carecia das modificações táteis que se esperariam, que me mandava mensagens diretamente em vez de pedir ao assistente para o fazer. A conclusão óbvia parecia impossível, que Luiz Cabral, magnata filantropo, não era na verdade cego. Mas se isso fosse verdade, por que manter um engano tão elaborado? Que propósito poderia servir? Ao meio-dia, chegou uma encomenda. Uma caixa elegante contendo uma nota manuscrita em caligrafia fluida. Para o jantar desta noite, tomei a liberdade de pedir a Inês que selecionasse algo apropriado. Se não for do seu gosto, por favor desconsidere. Luiz. Lá dentro, estava um deslumbrante vestido azul escuro exatamente do meu tamanho, com uma estola de caxemira e joias de bom gosto para complementar. A presunção deveria ter me ofendido. Em vez disso, dei por mim a pendurar cuidadosamente o vestido para tirar quaisquer vincos, com os dedos a demorarem-se no tecido luxuoso. Havia anos que ninguém me oferecia roupa. Há mais tempo ainda que não tinha ocasião para usar algo tão elegante. O celular tocou enquanto eu examinava os brincos de safira que acompanhavam o vestido. Mãe. A voz de Rui carregava uma nota hesitante que raramente ouvia do meu filho confiante. Queria saber como estavas depois de ontem. Estou bem. Rui, assegurei-lhe, sentando-me na minha poltrona de leitura. Na verdade, estou a preparar-me para o evento desta noite. Sobre isso. Ele limpou a garganta. Fiz alguma pesquisa sobre o Luiz Cabral. Claro que tinha feito. Rui nunca conseguia resistir a investigar qualquer coisa que não se encaixasse na sua visão ordenada do mundo. E ele é. Bem, ele não é apenas rico, mãe. A Forbes estima o patrimônio dele em muitos milhões. A empresa de tecnologia de segurança dele revolucionou os protocolos de privacidade digital, e ele tem sido quase completamente recluso desde que ficou cego, há 15 anos. Absorvi esta informação lentamente. Milhões. O número parecia abstrato, desligado do homem atencioso que me tinha resgatado de um ponto de ônibus. «Por que me estás a dizer isso?» Perguntei finalmente. Rui hesitou. Porque é estranho que alguém que raramente aparece em público de repente se interesse pela minha mãe. Preocupa-me que ele possa ter segundas intenções. Como? Não consegui conter o divertimento na minha voz. Seduzir uma professora aposentada de 67 anos pela sua vasta fortuna em livros em segunda mão? Mãe, por favor. Estou a falar a sério. Homens como o Cabral funcionam de forma diferente. Tudo é estratégico. Talvez a estratégia dele tenha sido simplesmente bondade para com uma estranha sugerir. Nem tudo tem um esquema, Rui.
Depois de terminar a chamada com garantias de que teria cuidado, voltei a contemplar o vestido azul e o homem enigmático que o enviara. Minha mente de professora não conseguia largar as inconsistências, as peças do puzzle que não encaixavam bem. Dei por mim a fazer a minha própria pesquisa, escrevendo Luiz Cabral cego magnata tecnologia no motor de busca do tablet. Os resultados foram esclarecedores. Artigos descreviam Cabral como um gênio recluso, que continuara a dirigir a empresa remotamente após perder a visão devido a uma doença degenerativa. Fotos mostravam um Luiz mais jovem em eventos da indústria, sempre impecavelmente vestido, muitas vezes ao lado de líderes mundiais e pioneiros da tecnologia. Imagens mais recentes eram escassas. Fotos ocasionais e desfocadas de paparazzi mostrando-o com óculos escuros e bengala, sempre acompanhado por João ou pela filha. Um blog financeiro especulava sobre o seu retiro estratégico da vida pública, notando como a sua reclusão pessoal contrastava com o perfil elevado da empresa e a presença ativa da fundação na comunidade. Outro artigo mencionava rumores persistentes de que a sua condição era menos grave do que o reportado, citando antigos funcionários anônimos que afirmavam que ele mantinha mais controle sobre as operações diárias do que o publicamente reconhecido. Nada conclusivo, mas o suficiente para alimentar a minha suspeita crescente de que a cegueira de Luiz Cabral poderia ser, pelo menos parcialmente, uma fachada cuidadosamente construída. Ao final da tarde, encontrei-me a preparar para a noite com um cuidado incomum. Arranjei o meu cabelo prateado num estilo mais elegante do que o meu típico corte prático. Apliquei maquilhagem com uma atenção ao detalhe com que não me incomodava há anos e vesti o vestido azul, que assentava como se tivesse sido feito para mim. Ao olhar-me ao espelho, mal me reconheci. A mulher refletida parecia confiante, distinta, até atraente de uma forma que deixara de considerar relevante para a minha identidade. Precisamente às 6, a campainha tocou. João estava no corredor, tão formal e correto como no dia anterior. Dona Ana cumprimentou-me com uma ligeira vénia. O Sr. Cabral envia as suas desculpas por não a vir buscar pessoalmente. Está a tratar de preparativos de última hora para o jantar. Com certeza, respondi, pegando na estola de cachemira e numa pequena mala de noite. O vestido é lindo, já agora. Por favor, agradeça ao Sr. Cabral pela sua gentileza. Ele tem um excelente olho para essas coisas, disse João, e depois congelou quase imperceptivelmente, como se apanhasse num erro. Isto é, ele tem um excelente gosto e conselheiros de confiança. Notei o deslize com interesse, mas não fiz comentários enquanto ele me acompanhava ao carro. O jantar da fundação realizava-se no Centro Cultural de Belém, uma estrutura modernista de pedra perto da zona ribeirinha. Ao aproximarmos-nos, observei pessoas em traje formal a subir os degraus largos, flashes de câmaras, iluminando ocasionalmente a noite, enquanto fotógrafos documentavam a chegada do que pareciam ser celebridades menores e dignitários locais. Haverá imprensa, avisou João, enquanto parávamos na entrada. O senhor Cabral pediu-me para a acompanhar diretamente para o interior para evitar atenções desnecessárias. A eficiência com que João me guiou por uma entrada lateral e para um elevador privado sugeria que este era um protocolo bem estabelecido. Emergimos num corredor mais silencioso, onde Luiz esperava, resplandecente num smoking à medida, os seus óculos escuros trocados por um par diferente com lentes subtilmente tintadas. Ana cumprimentou-me, virando-se ao som da nossa aproximação com aquele tempo demasiado perfeito que eu notara antes. Veio. Duvidou que viesse? Perguntei, permitindo que ele me tomasse a mão. As pessoas muitas vezes acham o meu mundo intimidante, respondeu ele. O vestido fica-lhe perfeitamente. Sim, disse eu, observando-lhe o rosto cuidadosamente. A Inês tem um olho excelente. Tem, concordou ele suavemente. Embora tenha sido eu a escolher a cor. O azul escuro tem uma profundidade que complementa a sua voz. A minha voz tem uma cor? O sorriso dele aprofundou-se, criando linhas finas à volta da boca que não tinham sido aparentes no dia anterior. Quando um sentido diminui, outros compensam de formas fascinantes. Decidi testar uma pequena teoria. Os brincos são particularmente bonitos, disse eu, deliberadamente não lhes tocando, nem fazendo qualquer som que indicasse a sua localização. Sem hesitação, a mão de Luiz subiu para pairar perto da minha orelha direita, exatamente onde a safira brilhava.
A elegância simples fica-lhe melhor do que a ostentação. Os dedos dele estavam a centímetros da minha orelha, perto o suficiente para eu sentir o calor deles. Ficamos suspensos naquele quase toque durante vários batimentos cardíacos antes de João limpar discretamente a garganta. Senhor, os convidados estão a reunir-se para a recepção. A Droinês pediu-me para lhe lembrar de cumprimentar o presidente da Câmara antes do jantar. A mão de Luís caiu, e o momento desfez-se. O dever chama, disse ele com um leve suspiro. Vamos enfrentar as multidões juntos, Ana. Acho estes eventos mais toleráveis com companhia agradável. Ofereceu-me o braço com o gesto praticado de um cego. Mas, ao aceitá-lo, não consegui afastar a certeza de que aqueles óculos tintados me observavam com perfeita clareza. A questão não era se o Luís Cabral conseguia ver. Eu estava agora convencida de que conseguia. A questão era por que motivo fingia o contrário, e se eu devia confrontá-lo com o que suspeitava. Por agora, decidi que observaria e reuniria provas, abordando o mistério de Luís Cabral com a mesma análise metódica que em tempos aplicara às decepções shakespearianas com os meus alunos. Afinal, como lhes dizia frequentemente, as personagens mais interessantes são sempre aquelas com segredos. A gala anual da Fundação Cabral provou ser uma aula magistral em filantropia elegante. O salão fora transformado num espaço de jantar sofisticado. Com o braço do Luís enlaçado no meu, navegamos pela multidão com o que parecia ser uma precisão bem ensaiada. Luís. Evento maravilhoso, como sempre chamou uma mulher de cabelo prateado num vestido elaborado. Helena Fonseca, presidente da direção da Sinfônica da cidade, murmurou-me o Luís antes de levantar a voz. Helena, permita-me apresentar a Ana Santos, uma professora de literatura cujas perspectivas sobre acessibilidade educativa têm sido inestimáveis. Apertei-lhe a mão. Um prazer conhecê-la. Professora Santos sorriu a Helena. Que refrescante ver caras novas no círculo do Luís. Ele tornou-se tão recluso nestes últimos anos. Com boas razões, respondeu o Luís suavemente. Grandes reuniões são desafiadoras sem visão. Claro, a Helena recuou imediatamente. Não quis dizer. Sem ofensa, assegurou-lhe ele. Agora, se nos dá licença, creio que o presidente da Câmara está a acenar para me chamar. Não estava, claro. O presidente da Câmara estava em conversa profunda com um grupo de empresários perto do bar, de costas para nós. O presidente está, na verdade, ocupado noutro lado, observei baixinho, enquanto nos afastávamos da Helena. Os lábios do Luís curvaram-se para cima. Está? Que conveniente. Os donativos de caridade da Helena são inversamente proporcionais ao seu tato na conversa. Rima pesada a mim mesma. Uma estratégia de fuga social útil, alegar ver pessoas que precisam da sua atenção. Os passos dele vacilaram quase imperceptivelmente, e percebi a minha armadilha verbal tarde demais. Uma força de expressão recuperou ele suavemente. O João costuma fazer-me sinal quando alguém está a tentar captar a minha atenção. Mas o João não estava perto de nós naquele momento, e ambos o sabíamos. Antes que eu pudesse insistir no ponto, a Inês apareceu, elegante num vestido bordô. Pai, estamos prestes a começar a apresentação. Ana, sentei-a na nossa mesa de família. Ela olhou para nós, com um lampejo de suspeita a cruzar as feições. Espero que se esteja a divertir. Imenso, respondi. O seu pai tem me apresentado a uma lista impressionante de pessoas. O pai é excelente em networking. Apesar das suas limitações, a voz da Inês carregava uma nota de preocupação. A ligeira ênfase não me passou despercebida. A Inês estava a marcar território, lembrando-me da vulnerabilidade do pai, ou pelo menos da sua suposta vulnerabilidade. O jantar foi sumptuoso, intercalado com breves discursos. O Luís proferiu as suas observações com precisão carismática, nunca olhando para notas que não podia ler, movendo-se pelo palco com passos praticados que pareciam cautelosos, mas nunca incertos. Assisti à performance com uma nova consciência. Quando ele regressou à nossa mesa, inclinei-me para perto sob o pretexto de o ajudar a localizar o copo de água. Discurso impressionante. Quase se poderia esquecer que não consegue ver o seu público. Ele retesou-se momentaneamente. Depois relaxou, os dedos encontrando os meus sob a toalha de mesa. Prepara-se tudo minuciosamente quando se atua às cegas, murmurou ele. A ênfase nas palavras finais foi tão subtil que eu poderia tê-la imaginado. Ao longo do jantar, cataloguei mais discrepâncias.
O Luiz identificou um espargo no prato sem lhe tocar. Reagiu a sinais subtis da mão da Inês do outro lado da mesa. Mais reveladoramente, quando um empregado deixou cair acidentalmente um tabuleiro de copos na outra ponta da sala, a cabeça do Luiz virou-se na direção do estrondo uma fração de segundo antes de acontecer, como se tivesse visto o tabuleiro a oscilar. Depois da sobremesa, o Luiz guiou-me para uma alcova mais calma perto do jardim de esculturas do museu. Tem estado invulgarmente calada, observou ele, com 2 taças de champanhe na mão. A ter segundos pensamentos sobre associar-se comigo? De todo, respondi, aceitando o copo oferecido. Estou simplesmente a observar. E o que revelaram as suas observações, professora Santos? Havia uma ponta de desafio na voz dele, quase brincalhona. Tomei um gole deliberado de champanhe, considerando a minha abordagem. Que o Luiz Cabral navega no seu mundo com uma precisão notável para um homem que supostamente não o consegue ver. A expressão dele permaneceu neutra, mas a postura mudou subtilmente. O cérebro humano adapta-se de forma impressionante à perda sensorial. Memória espacial, pistas auditivas. Sim, e reparar em carros azuis a partir de veículos em movimento, identificar brincos sem lhes tocar, virar-se para acidentes antes de acontecerem. Pousei o copo de champanhe com precisão deliberada. Ensinei literatura durante 40 anos, senhor Cabral. Reconheço uma narrativa cuidadosamente construída quando vejo uma. Durante longos momentos, ele não disse nada. Quando se virou, a voz dele tinha baixado para pouco mais que um sussurro. Este não é propriamente o local para tal conversa. Então sugira um melhor, respondi, surpreendida pela minha própria audácia. Um ligeiro sorriso curvou-lhe a boca. A senhora não é o que eu esperava, Ana Santos. Raramente sou, hoje em dia. A idade tem uma forma de nos libertar das expectativas. E ele assentiu pensativamente. O jardim de esculturas. 10 minutos. Siga pelo caminho até a fonte. Antes que eu pudesse responder, ele endireitou-se e levantou a voz para níveis normais. Inês, aí estás tu. Estava a contar a Ana sobre o teu notável trabalho com as iniciativas educativas da Fundação. A Inês tinha se aproximado tão silenciosamente que eu não a notara, mas o Luiz tivera outro deslize na sua performance. 10 minutos, tinha dito. O Luiz. 10 minutos, até eu ouvir potencialmente a verdade por detrás da encenação que andava a testemunhar. O jardim de esculturas era um estudo em sombras e iluminação suave. Segui o caminho de pedra até chegar a uma fonte circular. O Luiz já lá estava, de costas para mim. Tinha tirado os óculos tintados. Sem se virar, falou. Contou 7 discrepâncias na minha atuação esta noite. Reparei que as estava a catalogar. Aproximei-me devagar. 8, na verdade. Agora ele virou-se, e pela primeira vez, viu seus olhos diretamente. Claros, aguçados e inequivocamente focados nos meus. Nenhuma turvação, nenhum olhar errante. 8, concedeu ele com um leve aceno. O que me denunciou? O carro azul ontem foi a primeira pista, respondi. Mas foram os brincos esta noite que confirmaram. Estendeu a mão para eles sem qualquer pista auditiva sobre a localização. Um erro descuidado. Normalmente sou mais disciplinado. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que fingir ser cego? O Luiz suspirou e gesticulou para um banco de pedra próximo. Vamos sentar-nos? É uma longa explicação. O banco estava fresco sob mim. O Luiz guardou os óculos no bolso. Há 15 anos começou ele. Eu não era apenas rico. Era visível. Capas de revistas, entrevistas na televisão. A minha empresa tornou-me uma figura pública num campo onde o anonimato é, ironicamente, o luxo supremo. Ele fez uma pausa. Depois vieram as ameaças. Não apenas a espionagem corporativa padrão, mas ameaças direcionadas à minha família. A Inês ainda estava na faculdade. Alguém lhe enviou fotografias tiradas dentro do quarto dela, juntamente com especificações sobre os sistemas de segurança, implicando que podiam entrar quando quisessem. Senti um arrepio. Que aterrador. Aumentamos a segurança, naturalmente. Mas o dano psicológico estava feito. Depois desenvolvi degenerescência macular. Ligeira, tratável. Mas deu-me uma ideia. Desaparecer enquanto permanecia visível. Exatamente, ele virou-se para mim. O mundo trata as pessoas cegas de forma diferente. Olham para o lado. Subestimam-nos.
Vi uma oportunidade para criar um escudo, mas a farsa é tão elaborada. Começou como uma solução temporária, mas quanto mais continuava, mais se tornava uma prisão da minha própria criação. A voz dele carregava um cansaço que eu não detetara antes. Agora só o João e a Inês sabem a verdade. E a senhora, Ana Santos, ponderei esta confissão extraordinária. Por que contar-me a verdade? Poderia ter mantido o engano. O Luiz virou-se totalmente para mim, com a expressão subitamente vulnerável. Porque quando me sentei ao seu lado naquela paragem de autocarro, reconheci algo que não encontrava há 15 anos. Autenticidade. Não estava a atuar para ninguém, Ana. Mesmo humilhada e abandonada, manteve uma dignidade que nada tinha a ver com aparências. E depois começou a notar as inconsistências. Foi refrescante. O que vai fazer agora? Perguntei. Manter a farsa com todos os outros? Por agora, admitiu ele. Mas consigo? Hesitou. Consigo? Gostava de ser simplesmente o Luiz. Sem atuação, sem fingimento. A vulnerabilidade no pedido tocou-me. Acho que eu gostaria disso, respondi suavemente. O riso dele foi inesperado e genuíno. Uma tosse discreta interrompeu-nos. O João estava na entrada do jardim. Senhor, a doutora Inês está à sua procura. O presidente da Câmara vai sair. O Luiz suspirou, retirando a mão da minha. De volta à atuação, murmurou, recuperando os óculos. Enquanto voltávamos para a gala, perguntei-me no que me tinha metido. A semana seguinte desenrolou-se como uma sequência de sonho. O Luiz ligava diariamente. Na quarta-feira, convidou-me para jantar em sua casa. Um jantar a sério, especificou ele. Sem óculos. Orui ligou nessa tarde. Investiguei a Fundação Cabral, anunciou ele. As iniciativas educativas deles são impressionantes. E, estranhamente, a minha agência acabou de receber uma chamada deles. Estão à procura de um parceiro de marketing. Mantive uma expressão neutra, embora internamente estivesse a ligar pontos óbvios. Que coincidência feliz. Mãe, tiveste alguma coisa a ver com isto? Mencionei ao Luiz que trabalhas em marketing e admiti. O jantar em casa do Luiz foi requintado. Mas à sobremesa, a porta abriu-se abruptamente e a Inês entrou. Congelou ao ver o pai sem óculos, a olhar diretamente para mim. Pai. A voz dela continha pânico. Ela sabe. Sabe, confirmou o Luiz. E o segredo está seguro com ela. O que quer de nós, senhora Santos? Perguntou a Inês bruscamente. O que quero é exatamente o que já recebi, respondi, virando-me para a encarar. Conversa honesta e ligação genuína. O seu pai ofereceu-me dignidade quando o meu filho me tratou como incompetente. O Luiz estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Pela primeira vez em 15 anos, estou a viver algo que vale o risco. 6 meses depois, o escândalo tinha rebentado e diminuído. Um jornalista, o Vitor, publicara um artigo a expor a cegueira seletiva do Luiz. Em vez de negar, o Luiz, com o meu encorajamento, dera uma conferência de imprensa a admitir a verdade e a explicar as suas razões. Tinha sido o caos, mas libertador. No aniversário do nosso primeiro encontro, o Luiz sugeriu voltarmos à paragem de autocarro. O João deixou-nos lá. Há 1 ano, foi abandonada aqui, refletiu o Luiz. E agora estamos ambos livres, completei. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana Santos disse formalmente. Consideraria casar-se com uma fraude